lembrando que estão abertas também as inscrições para o concurso da Prefeitura de Rio Preto. O edital, ele traz 138 vagas distribuídas por 10 cargos. As inscrições devem ser feitas pelo site www.vunesp.com.br até o dia 6 de julho. A gente já falou desse concurso aqui na edição anterior. E se você quiser rever o boletim com todas as informações do certame, basta acessar o nosso canal no YouTube. É só procurar por TV Câmara. E no dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente aqui em Rio Preto. Não, mundial, e aqui em Rio Preto a gente tem uma programação especial, uma série de atividades que devem marcar essa semana. E quem vai trazer mais detalhes aqui no estúdio é a secretária de Meio Ambiente, a Kátia Penteado. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Boa tarde. Já vou pedir para a senhora começar falando um pouquinho do que está programado, o que vocês deram ênfase nessa programação da Semana do Meio Ambiente. Bom, lembrando que nós trabalhamos com a semana integrada, então a prefeitura ela traz vários eventos, mas também em parceria, né? Nós temos algumas parcerias. Agora, no dia 5, às 9 horas da manhã, nós vamos ter a abertura na OAB, porque também estamos comemorando 30 anos da Estação Ecológica, a nossa primeira unidade de conservação que tivemos aqui em São José do Rio Preto. E também vamos ter o nosso viveiro drive-thru, né, que sempre, todos os anos, bomba, graças a Deus. As pessoas querem plantar árvores, isso é maravilhoso, até por conta da condição que nós estamos de mudanças climáticas, temperatura mudando, então a árvore sempre é muito bom. A senhora falou que esse programa bomba. Vocês incrementaram mais árvores? Como é que vocês estão se preparando para essa demanda? É pela busca das pessoas, porque como nós ficamos muito tempo fechados na época da pandemia, nós pensamos como desenvolver um trabalho onde as pessoas elas possam continuar buscando as suas árvores de forma gratuita. Também acho que vale destacar que nós do Viveiro Municipal, nós entregamos gratuitamente 2 mudas de árvore por mês, se você apresentar o seu endereço, um comprovante de residência e sua identificação. Então, isso é justamente para incentivar que as pessoas plantem mais árvores. Independente se você já pegou ou não? Independente. Então, sempre você vai poder pegar 2 árvores por mês, morando em São José do Rio Preto. E, na época, o drive-thru ele veio justamente para superar, vamos dizer, não acabar, mas diminuir a tristeza para quem gosta de mexer com planta. E ele deu tão certo que nós continuamos. Então, agora, tanto no dia 6 quanto 7, nós vamos ter das 8 às 12 o drive-thru no nosso viveiro municipal. Legal. Olhando a programação, a gente vê que tem um trabalho intenso com as crianças. Por quê? Então, apesar de eu acreditar sempre nas pessoas que acaba, de certa forma, destacando o seu lado bom, o adulto também precisa continuar aprendendo, continuar evoluindo, mas a criança, ela faz toda a diferença. Então, quando nós estudamos as gerações, falar em geração Z é fundamental, principalmente quando são gerações mais evoluídas, gerações que têm pensamentos diferentes dos nossos. Eu falo, inclusive, do meu, que é da geração X. Então, são muito modernos, inclusive, no sentido da amorosidade, no sentido, inclusive, do senso crítico. E eles absorvem com muita tranquilidade. Então, nós precisamos de todos e todas pensando nessa mesma sintonia. E as crianças fazem isso muito bem. Sim, você também citou que a semana deve lembrar os 30 anos de implantação da floresta do Noroeste Paulista. Qual que é a importância dessa floresta para a gente se localizar? Então, na verdade, são os 30 anos da Estação Ecológica, porque a floresta veio depois, que também é uma unidade de conservação. Uma protege a outra, né? Vamos dizer assim.
as unidades de conservação, por lei, elas têm uma função importante, que é justamente garantir a preservação do bioma, a preservação dos animais que ali se encontram. E essas grandes manchas de mata, elas também ajudam a sequestrar mais carbono, manter o ar mais limpo. Então, existe, vamos dizer assim, a importância de um grande ecossistema que se conversa e conversa com a gente. Então, esse é o ponto fundamental. E estar dentro de São José do Rio Preto e também de Mirassol, que é sempre bom lembrar que tanto que a floresta, a estação ecológica, ela está tanto em Mirassol quanto em São José do Rio Preto. Então, isso nos traz uma importância muito grande com relação ao que ainda temos para preservar tanto da Mata Atlântica quanto do Cerrado. Inclusive, os vereadores eles estiveram ali recentemente lá no local para averiguar o cumprimento de contratos de plantio. Como que está essa questão? Essa questão está caminhando, porque eles acabaram de ir lá. Então, eu não tenho muito para te contar. O que eu tenho para te contar é que a gente está fazendo a nossa lição de casa. Lembrando que o espaço da floresta não é só da prefeitura. O que eles foram ver foi o que a prefeitura tem plantado. Mas falando em floresta e falando em fiscalização, existe aí mais atores que estão dentro daquele espaço. Então, dizer sobre a prefeitura, o que eu tenho para dizer agora é que nós estamos fazendo a nossa lição de casa. A gente tem visto um trabalho intenso, tanto da prefeitura, aqui dos vereadores, e da população, para preservar as nascentes, e a nascente em especial do córrego Piedadinha. Como que está a situação dessa nascente e das nascentes como um todo em Rio Preto? Então, essa sua pergunta é muito boa, porque Rio Preto tem mais de 100 anos. E toda cidade, ela normalmente cresce a partir dos córregos. E a ciência, ela nos ajuda muito, inclusive, a entender como que a engenharia ela tem que funcionar ao longo dos anos. Então, nós temos aí um processo histórico em São José do Rio Preto que não se preocupou muito com os rios e as nascentes. Rio Preto, né, secretária? Eu acredito que é geral isso, é exatamente isso que eu ia falar. Quando você olha todos os municípios do Brasil e do mundo, né, as cidades crescem a partir dos córregos, dos rios. E as pessoas sempre tiveram relações com a água, com o meio ambiente, uma relação de exploração. E não é porque as pessoas são más, é por falta de conhecimento, é por falta de entendimento sobre o processo. Isso também é histórico. E São José do Rio Preto não é diferente. Então, nesses 7 anos, o que essa gestão tem feito? Que eu só posso falar pelo que a gente tem feito, né? Nós temos um trabalho de estudo de todas as nascentes do município. Só que nós dependemos muito de tecnologia e também dependemos de equipe técnica. Então, hoje isso é possível. Então, junto com o SEMAI, o que nós temos feito? Primeiro, fazer um levantamento por meio da tecnologia daquilo que se supõe ainda existir. Então, a partir desse crivo, né, desse levantamento tecnológico, a gente vai a campo. Então, nós estamos nesse processo de ir a campo. Já fizemos a parte da montante do Rio Preto. Por que escolhemos como prioridade? Por conta do nosso abastecimento de água. Vamos olhar para essas nascentes. Lembrando que a maior parte das nascentes, elas estão dentro de propriedades particulares. E uma vez estando dentro de propriedades particulares, nós precisamos de anuência do proprietário da área. Esse é um outro caminho.
que do ideal para o mundo real existe aí uma distância, mas que está tudo bem. A gente tem feito essa conversa, porque a gente acredita muito no diálogo, sabe? Então, esse diálogo com os proprietários, com as incorporadoras. Então, nós estamos fazendo o diálogo para conseguir a anuência, agora para recuperar aquelas áreas que estão degradadas. Então, esse é o nosso caminho. Se perdeu, né? Muitas vezes até essas nascentes se perderam. Isso, né? Muitas vezes mudaram de lugar por conta dessa história que a gente acabou de falar, sim, né? E a gente está aí, buscando aonde aparecem os olhos d'água e vamos recuperá-los. Já que a gente está falando de um trabalho de conscientização, um dos principais pontos da Semana Integrada seria também sobre a conscientização de podas drásticas e supressão de árvores, é isso? Sensacional sua pergunta, isso mesmo. No dia 5, às 6h30 da tarde, vai ter mais um curso de poda na Ciesp e as vagas ainda estão abertas. É muito importante que o podador ele se capacite, se atualize, porque o que acontece? Nós estamos em um momento muito crucial do planeta, que isso não é a Kátia como ambientalista nem secretária que está falando, isto já, a própria economia já discute a importância da árvore em pé. Então, São José do Rio Preto é uma cidade muito quente. E o índice ainda de arborização, ele precisa aumentar. Porque a arborização urbana, ela é importante, primeiro, para poder, na sua função de copa, sequestrar carbono. Bacana. Mas ela também diminui muito a temperatura local. Então, ela traz um conforto térmico local. Então, isso é fundamental para a qualidade de vida das pessoas que moram na cidade. E se você faz uma poda drástica, você faz com que ela perca a sua função de copa e também que ela não consiga trazer esse conforto térmico que a gente precisa. E isso é ciência. Isso não é porque a gente escolheu que fosse assim. Tanto é que o Conselho Municipal de Meio Ambiente, de Proteção ao Meio Ambiente, o nosso Conselho Municipal de São José do Rio Preto, trabalha com a gente, inclusive, essas regras. Inclusive, ia perguntar para a senhora. Nessa semana, o representante dos podadores esteve aqui na Câmara. Sim. E ele disse que as regras acabam dificultando um pouco o trabalho deles, porque existe uma incompatibilidade entre as regras e os pedidos dos moradores. Então, eles se veem divididos. Como é que a Secretaria trabalha com isso? A Secretaria está trabalhando com a parte orientativa. Os próprios podadores, eles também têm a função de educar os seus clientes. E eles não estão sozinhos, porque no momento que nós, de alguma forma, notificamos, que ainda não é multa, nós também notificamos o dono da casa. Então, todos estão passando por um processo de crescimento. E, às vezes, o crescimento dói mesmo, porque tira a gente da zona de conforto. Não é porque 30 anos atrás se fazia de uma forma que precisa continuar do mesmo jeito. As coisas mudam, as necessidades mudam e a gente precisa também mudar com as necessidades. Eu concordo, eles têm razão. Eles têm total razão, porque a gente já vivenciou isso. E nós sabemos também que existe um número muito grande de profissionais no mercado e muitos dos profissionais acabam cedendo. Sim, porque eu não faço, mas tem outros que fazem. Exatamente. Então, por isso que a lei, ela traz ônus tanto para o podador quanto para o dono da casa. Então, ele não está sozinho, isso é muito importante. E nós vamos precisar de um tempo mesmo para criar essa nova cultura de que a árvore, ela não é uma planta ornamental. Se você quer ter uma planta ornamental, um jardim cabe bem. Nós temos flores coloridas, mas a árvore não é. A árvore, ela tem uma função própria, por isso que ela é protegida por lei. A gente já está encerrando aqui, eu te agradeço muito. Se a senhora quiser dar mais algum recado. Antes, eu quero dizer que toda a programação da Semana Integrada, ela está no riopreto.sp.gov.br/CIMA 2023, né?
Se a senhora quiser reforçar o convite para as pessoas. Aí quem ainda tiver interesse de fazer o curso de poda, também pode ligar no 3202 4010, que lá também estamos fazendo as inscrições. E a gente torce para que tenham muitas pessoas fazendo o curso. Muito obrigada, secretária. Eu que agradeço a oportunidade.